Bruxo Mago Negro. Gente, o que nunca te contaram sobre o Exu Maioral? Bruxo Maioral ou Beelzebub? Bom, é aí que nós vamos entrar nessa questão. E existe um Exu que se apresenta como Exu de Beelzebub. E ele tem uma imagem, tá? A imagem do Exu de Beelzebub, ela é diferente, tá? Aqui na Quimbanda Gaúcha. Tem que entender que existem quimbandas de várias vertentes, mas aqui vamos falar da vertente que eu conheço. Eu não posso falar da vertente da religião dos outros. Eu não falo da religião dos outros. Eu falo daquilo que eu conheço. E aquilo que eu conheço me mostrou durante todo o longo... me mostrou durante ao longo dos anos que existe um Exu de Beelzebub. Ponto. Feito assentamento como? Como o assentamento de qualquer outro Exu. Baixa magia. Assentamento de maioral. Aí usado a imagem do Bafomé. Essa é a diferença. Quando tu vai sentar um Beelzebub, o Exu de Beelzebub, existe uma imagem para ele. Quando tu vai fazer o assentamento de uma divindade Baal, bom, isso esqueçam, porque isso eu vou falar em outro trabalho. Agora, quando tu vai pegar uma imagem do Bafomé, tá? O bode de Mendes, e cortar em cima, tu está sentando o Exu Maioral. O Exu Maioral não incorpora em ninguém. Por quê? Aí é que está o grande mistério. E isso vocês podem pegar aí alguns trabalhos, como alguns... Eu não me lembro qual livro que é do Saraceni. Ele escreveu uns 2 livros, eu acho que ele fala a respeito do Maioral. Mas se vocês... Como eu não lembro o nome do livro, e minha cabeça não é mais a mesma, você tem um trabalho meu que fala a respeito disso, tá? Mais uma vez vou dizer para vocês, assistam a saga do Exu do Exu Capa Preta, tá? Lá vai estar a história aonde vocês vão ver por que é que o Exu Maioral não incorpora. Porque o Exu Maioral é um trono, é uma posição. Ele é um maioral por quê? Porque durante uma época, e aí nós estamos falando não de 1 ano, não de 2 anos, mas sim de 20, 30, 40 anos às vezes, ele ocupa aquele trono. E esse trono pode ser ocupado por uma pombagira, pode ser ocupado por uma pombagira rainha, por uma padilha, pelo uma mulambo, pelo um tranca-rua, pelo um marabô, pelo um morcego, pelo um capa preta, não importa. Naquele momento, ele é o maioral, tá? Mas não é esses Exus que estão incorporando aí, não. Ele é o trono, ele é aquele que para algumas pessoas é um Exu que ele representa a força divina, tá? Dessa entidade. Ou seja, esse segundo algumas tradições, ele nunca viveu. Ele nunca teve uma vida terrena. Ele é simplesmente uma força. Tá? Esse que está no trono lá, ele é uma força. Mas todos os Exus que viveram na Terra e que tiveram uma fagulha dessa energia, eles poderão um dia alcançar e sentar nesse trono e ficar lá decidindo. Melhor caminho é, em vez de eu ficar falando aqui, vocês assistirem a esse trabalho, tá? Eu vou deixar aqui no final desse vídeo vai aparecer ali
a saga do Exu Capa Preta. Acompanhe esse trabalho para que vocês possam entender do que é que eu estou falando. Ali começa a história de uma pessoa em vida, tá? O que está escrito ali, vocês podem pesquisar na internet sobre os fatos que ali estão narrados. Os fatos que ali estão narrados fazem parte da história desse país. Tá? Existe uma parte que é da vida física desse cidadão, a hora que ele faz a passagem, a hora que ele é julgado. Assistam esse trabalho para entender. Então, toda vez que você pegar uma imagem que é de Baphomet, o bode de Mendes, e cortar em cima dela, você está fazendo um assentamento de maioral. Isso é indiscutível. Isso aí tem muita gente no Rio Grande do Sul que já escreveu sobre isso. A mãe Ieda, ela não escreveu, mas filhos dela que seguem esse fundamento já escreveram sobre isso. É uma das últimas, das mais respeitadas quimbandeiras do Rio Grande do Sul. Hoje muitos jovens aí dizem que levaram a quimbanda para a rua. Não, quem levou a quimbanda para a rua, em primeiro lugar, foi esta senhora. Então respeitem a história e a tradição desta senhora. Esta senhora conhece religião, tá? Esta senhora conhece religião. É perfeita? Ninguém é perfeito. Já, com certeza ela já deve ter errado em algum momento da vida dela, em algumas coisas, algumas decisões que tenha tomado. Eu também já errei, você já errou, todo mundo já errou, não tem quem não tenha errado. Tá? Mas a base é essa. Cortou, fez corte, é baixa magia. Botem isso na cabeça. Alta magia é estritamente cerimonial. Tá? É estritamente cerimonial. Não existe corte. Esses dias alguém colocou na internet um corte de um podcast, que eu não recordo para quem que eles perguntaram. Sobre uma divindade que eu já falei aqui. Que eu já falei aqui já há algum tempo, que é Baal Haddad. Só que o cara... Eu não sei porque que as pessoas têm o costume de tentar desmoralizar os outros. Então, em vez de dizer que Baal Haddad era um dos Baais e que foi um rei, tá? Que foi um rei que cultuava Baal, não que ele fosse o Baal Haddad. Baal Haddad ganha esse nome de Baal Haddad porque esse rei chamado Haddad era cultuador de Baal. Quando esse rei faleceu, os reis eram representantes, tá? Eles tinham sacerdotes, mas os reis eram considerados nessa época ligações diretas com essas divindades. Então ficou com o nome de Baal Haddad, porque era o rei. Porque o rei Haddad, esse, era considerado como filho direto de Baal. E esse cara colocou na internet, e ele colocou para tentar desmoralizar um coitado de um garoto aí, que tem um bom conhecimento, só que ele não sabe o que ele é ainda, ele ainda não sabe. A verdade é que ele não sabe, ele não se decidiu ainda. Sabe o Jack Sparrow brasileiro? Mais enfeitado que guampa de feiticeiro, né? Eu já disse, quanto mais enfeitado, mais enfeitado, quanto mais enfeitado o cacique, mais pobre é a aldeia. E eu não estou falando de pobreza nesse caso, e não estou falando de pobreza de dinheiro, estou falando de pobreza de conhecimento, pobreza de cultura, e na realidade, não sei que idade ele está, mas ainda está em formação de caráter. Se vai dar um bom caráter ou se vai dar um mau caráter, isso só o tempo vai dizer. Isso só o tempo vai dizer. Até agora não me mostrou nada, além de um bom conhecimento. Fora isso, não me mostrou nada. Acho que uma pessoa extremamente agressiva diz uma coisa, faz outra. Completamente... Sei lá, eu não sei o que está acontecendo com essa pessoa. Não sei. Eu sei que...
Um dia ele é da direita, outro dia ele é da esquerda, sabe? Ele não se decidiu ainda. Quando ele se decidir, talvez fique mais fácil da gente da gente que é mais velho conseguir aceitar algumas ideias dele, porque é difícil aceitar as ideias de alguém que muda de opinião tão rápido. Eu já fui assim? Não. Algumas pessoas dizem, Bruxo, mas tu te contradiz em alguns vídeos. Vocês não querem que eu venha aqui e diga para vocês tudo? Não querem, né? Então, mas eu não me contradigo, eu sigo sempre a mesma linha de raciocínio. O que acontece é que as pessoas não conseguem entender. Então, por isso que eu digo assim, ó, terminou de assistir todos os vídeos do canal, começa de novo. Começa de novo. Aí tu vai entender que não tem contradição. Agora, tu pegar um vídeo e depois pular para um outro lá, porque aquele te interessou, tu não vai conseguir entender o contexto. É que nem tu leres qualquer livro sagrado, qualquer um. Tu não pode ir lá procurar no meio do livro, vamos pegar aqui o livro mais vendido no mundo, a Bíblia. Tá? Por que separaram em capítulos e versículos? E epígrafes, depois colocaram as epígrafes ainda, tá? Que é para dar a interpretação de quem estava escrevendo. De quem está escrevendo não, desculpa, de quem estava traduzindo. Tá? Então, separaram em capítulos e versículos, por exemplo, a criação de Lúcifer é uma concha de retalho. Não tem um texto que comece, vamos botar ali, Isaías capítulo 1, todo o capítulo 1 fala sobre aquela divindade ou entidade, se você preferir esse nome. E ali descreve toda a história, não tem. Isso não tem. Para construir essa imagem de Lúcifer é uma coxa de retalho. O cara sai lá de Isaías, vai para o Apocalipse, vai para ele faz um monte de link. Então, os versículos foram criados para linkar a Bíblia. E eu posso fazer um vídeo a respeito disso, mostrando como é que se linka isso. Eu posso contar a história que eu quiser, usando esses links. Mas eu posso te enganar dessa forma. Mas se tu disser assim, Bruxo, mas tu tá falando aqui sobre o assunto, tá? Eu abri o livro e li o capítulo inteiro, não faz sentido nenhum com o que tu tá dizendo. Parabéns, exatamente, eu tô te enganando. Quando eu começo a sair de um capítulo de Oséias, por exemplo, e vou para o Deuteronômio e fico pulando de um lado para o outro para tentar justificar aquilo que eu estou querendo te passar, eu estou te mentindo. A verdade seria eu pegar o capítulo todo e ler ele todo. Aí tu ia entender que eu estou falando de um assunto só, tá bom? Então espero ter explicado para vocês a diferença entre Exu de Beelzebub, Baal, nós vamos conversar em outro momento, e o Exu maioral. Bruxo, não entendi bem o Exu maioral. Vai aparecer aí no canto, aí não sei que canto vai aparecer, a história, a saga do Exu Capa Preta, assistam. Aí vocês vão conseguir entender aquilo que o Bruxo está falando. Meu abraço a todos vocês.